Glórias a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Aproveitando que os irmãos estão de pé, abram as vossas Bíblias no tema da nossa festividade, Salmo de número 143, o verso de número 10. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Enquanto os irmãos procuram aí, gostaria de agradecer ao nosso Deus por esta rica e preciosa oportunidade que Ele nos proporcionou de estarmos aqui para compartilharmos com os irmãos da sua poderosa palavra. Louva a Deus por tudo que Ele já fez na primeira noite, na segunda noite, por tudo que Ele já fez aqui nessa noite e por tudo que Ele irá fazer ainda aqui nessa noite, nesse lugar. Se você crê, abra seu coração, porque a palavra do Senhor diz: se creres, verás a glória de Deus. Palavra do Senhor, Salmo de número 143, verso 10, diz o seguinte: ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus, o teu Espírito é bom, guia-me por terra plana. Louvado seja o nome do Senhor. Podeis vos assentar, meus irmãos. Glórias a Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu não pude deixar de mencionar esse versículo-chave da nossa festividade, porque ele é um versículo que chamou muito a minha atenção no que diz respeito à efetividade, à importância dele para a vida daquele que quer morar nos céus. E ele nos direciona, e quando nós propusamos a fazer tudo isso que ele está contido ali nesse versículo, eu tenho certeza, amados irmãos, que nós não temos possibilidade nenhuma de ficarmos de fora do arrebatamento se a gente fizer o que está escrito nesse versículo, porque o salmista ele fala: Senhor, ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus, o teu Espírito é bom, guia-me por terra plana. Então, quando nós nos propomos a fazer isso aí, decidimos a fazer isso aí, com certeza a nossa caminhada, a nossa trajetória se tornará mais fácil, porque estamos conduzidos por Ele, estamos sendo guiados pelo Seu Espírito. E como essa notícia, que acabamos de receber, uma notícia triste acerca da bispa, nós precisamos, amados irmãos, a cada dia estar com as nossas mochilas prontas, com as nossas malas prontas, porque nós não sabemos o momento que Deus irá te chamar, irá me chamar, irá nos chamar. Então precisamos estar sendo de fato guiado pelo Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, a nossa vida cotidiana, ela é baseada em muitas decisões que nós tomamos, e essas decisões, a maioria delas está relacionada ao meu sentimento, está relacionada àquilo que eu quero para mim, aquilo que eu desejo obter, baseado na minha razão, no meu querer, no meu achar, no meu entender. E tudo isso faz parte, é normal, porque a gente age por conta própria, às vezes pensando que estamos agindo certo, às vezes pensando que não temos a certeza se estamos agindo errado ou não, mas o certo é que nós agimos, tomamos decisões, e às vezes todas as decisões, elas têm consequências para as nossas vidas, seja consequências boas, seja consequências ruins, mas as nossas atitudes, as nossas decisões, elas têm consequências imediatas, consequências às vezes futuras, mas o certo é que tudo que nós fazemos, todas as decisões que nós tomamos, nós temos uma consequência futura. E é importante a gente entender e estar sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus, para que as nossas decisões sejam tomadas de acordo com o seu querer. Nós vivemos em uma sociedade onde as pessoas estão
vivendo para agradar o outro, vivendo para ser aceito no meio da sociedade. Não importa o que aconteça, eu quero estar inserido ali no meio dos meus colegas de trabalho, eu quero estar inserido ali no grupo da faculdade, no grupo de vizinhos, aonde quer que eu esteja. A dependência do ser humano, ela faz isso, e nós às vezes tomamos decisões precipitadas, erradas. Às vezes nós permitimos que os nossos filhos vão ao encontro de coleguinhas, de amigos que não têm a mesma visão que você tem, que não professa a mesma fé que você professa, mas para que você venha agradar o seu filho, porque seu filho não pode ficar de fora da rodinha de amigos, você permite que o seu filho vai, você permite que a sua filha vá, e às vezes isso traz consequências terríveis. Enquanto você está na sua casa buscando a Deus, talvez os seus filhos estão ali fazendo aquilo que não é condizente com a palavra do Senhor. Então, são decisões que parecem decisões simples. Liberar um filho para uma rodinha de amigos parece uma decisão simples, parece uma decisão fácil, mas as consequências, amados, elas virão, ou boa ou ruim, em algum momento da nossa vida, da nossa caminhada, ela virá. E nós precisamos entender, meus irmãos, nós precisamos entender que o amor de Deus que está sobre as nossas vidas, que o amor de Deus que está em nós, Ele nos liberta de todas essas necessidades, de todas essas obrigações, de termos de estar ativos ali no meio da sociedade. Eu não preciso estar fazendo o que eu não posso fazer para agradar a sociedade, para agradar o meio no qual estou inserido. Se eu tenho que agradar alguém, que esse alguém seja o nosso Deus. Se eu tiver que agradar alguém, que seja agradar o nosso Deus. Então o salmista Davi, quando ele escreve esse versículo, ele foi um homem de muita coragem, porque o salmista Davi, ele era um homem que tinha a sua caminhada, tinha a sua trajetória, ele fazia as coisas, era um homem que era temente a Deus, mas chega esse momento que ele fala: Senhor, eu quero fazer e eu quero ir além, eu quero fazer mais, eu quero ser totalmente guiado pelo Teu Espírito Santo, eu quero ser guiado por Ti nas minhas ações, nos meus pensamentos, nas minhas atitudes. E meus irmãos, ser guiado pelo Espírito Santo de Deus não é algo fácil, não é algo fácil, em decorrência de tudo aquilo que eu já acabei de falar para vocês, porque para ser guiado pelo Espírito Santo a gente demanda renúncia. Eu preciso renunciar às coisas que o mundo está me oferecendo, eu preciso abrir mão das coisas que o mundo me oferece, que o mundo coloca diante de mim. Às vezes eu poderia estar ali nesse momento, sábado, eu poderia estar ali na Graciosa, ali, com uma roda de amigos, um ambiente agradável que está ali na nossa cidade, que não é proibido de ir, mas eu poderia estar lá, mas eu preferi estar aqui, na presença do Senhor. Eu poderia, meus irmãos, estar em outro lugar qualquer. Então, para a gente ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, nós vivemos essas situações. Precisamos renunciar àquilo que o mundo coloca diante de nós. E aí é algo que não é fácil. É algo que não é fácil. Os irmãos sabem que o mundo ele tem muitos atrativos diante de nós. E precisamos renunciar essas coisas quando nós estamos buscando caminhar na presença do Espírito Santo de Deus. Ser guiado pelo Espírito Santo de Deus demanda sofrimento. Demanda sofrimento. Eu preciso acordar pelas madrugadas para orar. Para o corpo isso não é bom. Renunciar o seu sono, o sono de 3 horas da manhã, de 4 horas da manhã, de 5 horas. Abrir mão do sono agradável que dá força, que dá energia ao corpo, para buscar a presença de Deus não é fácil. Demanda sofrimento. Sofrimento para o corpo. E isso não é bom. E isso o corpo não agrada. Ser guiado pelo Espírito Santo de Deus demanda
mudança de atitude, mudança de postura, mudança de comportamento. Uma vez eu estando caminhando aí ao léu, desgarrado, sem estar guiado pela presença do nosso Deus, eu faço coisas que na maioria delas não agrada ao nosso Deus. Eu pratico coisas que na maioria delas deixam o nosso Deus entristecido. E quando eu me coloco na condição de ser o homem guiado por Deus, eu me coloco na condição de ser o homem que está se permitindo o Espírito Santo de Deus conduzir a minha vida, eu preciso ter essa mudança de atitude. Eu preciso ter essa mudança de postura na minha vida. Se eu outrora participava eu vestia uma veste, por exemplo, que não agradava ao Espírito Santo de Deus, eu tenho que ter esse entendimento. E quando você se condiciona, se coloca nessa condição de ser uma pessoa guiada pelo Espírito Santo, o próprio Espírito ele vai te falando: olha, se queres ser guiados por mim, mude a sua postura. Se queres ser guiado por mim, mude a sua postura. Quando você vê um cego, amados, que está sendo guiado por outra pessoa que tem visão, às vezes o cego está ali na porta do banco, onde ele geralmente costuma ficar, na maioria das vezes, e aí eles pedem ajuda para um desconhecido, e o desconhecido leva eles para onde ele quer, e cabe ao cego ali naquela situação se entregar, se permitir ser guiado pelaquela pessoa. Então, quando nós colocamos em nosso coração: Senhor, guia o meu caminho, guia os meus passos, eu preciso ter essa fé, essa confiança que o Espírito Santo de Deus, essa certeza que o Espírito Santo de Deus irá me conduzir para o melhor caminho. Eu preciso ter esse entendimento que o Espírito Santo de Deus é meu amigo e vai me levar, vai me conduzir para um caminho bom. E a Bíblia, meus irmãos, ela dá diversos exemplos de pessoas que foram guiadas e permitiram ser guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Vários nomes de homens e mulheres que a Bíblia nos mostra, nos relata, que foram pessoas que se permitiram ser usadas, ser direcionadas pelo Espírito Santo de Deus. E dentre essa variedade de nomes, eu gostaria de falar, de trazer para os irmãos a história de José, tão conhecido como José do Egito. Um homem que tem a sua vida relatada na Bíblia Sagrada. Inicia-se a sua história a partir de Gênesis 30. No capítulo 30, no versos 22 e 24, e a partir do capítulo 37 até o de número 50, inicia-se a história de José do Egito. José do Egito, ele tem 1/3 das escrituras que estão contidas ali no livro de Gênesis, que estão relacionados sobre a sua vida. 1/3 do livro de Gênesis está falando sobre a história de José. E aí, às vezes você se pergunta: mas por que José? Nós estamos falando de um projeto de vida onde o salmista ele pede para ser conduzido pelo Espírito. E você vai ver, meus irmãos, que no decorrer da nossa mensagem, José é um homem que nós devemos nos espelhar na sua trajetória. José é um homem que nós devemos se espelhar na sua caminhada. E algo que me chamou a atenção acerca da vida de José é que no capítulo 39 de Gênesis, há pelo menos 4 citações no mesmo capítulo, onde a Bíblia fala que o Senhor era com José. O Senhor era com José. As pessoas que estavam ali, que via a caminhada de José, eles falavam: o Senhor está na vida de José. Então essa apresentação que eu vi ali no capítulo 39 de Gênesis me trouxe a essa mensagem. E José, meus irmãos, nasceu ali em Padã Arã, ali na Mesopotâmia, ali quando o seu pai ainda trabalhava para o seu tio Labão. Ele nasceu ali. O seu nascimento, a história de José, nos traz como um grande milagre o seu nascimento.
porque ele é o 11º filho do seu pai. Ele é filho de Raquel, a mulher na qual o seu pai amava. Ele é filho de Raquel, a qual o seu pai trabalhou anos e anos para ter essa mulher consigo. E aí ele, na sua caminhada ali, passa-se os anos, passa-se os tempos. A mãe de José não tinha condições de dar filhos porque era estéril. E aí foi nascendo irmãos de José, foi nascendo filhos de Jacó. Antes de José nasceu um até o 11º, que era ele. E Deus, a Bíblia diz que houve um momento na caminhada ali que Deus olha para Raquel e se lembrou e falou: vou abrir a madre dela agora. Então ele já nasce sendo fruto de um milagre de Deus na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ele já nasce sendo um fruto de um milagre. E eu gostaria, meus irmãos, de te convidar nesse momento a olhar para essa história de José, na qual eu estarei trazendo aqui a você nessa noite, com duas perspectivas diferentes. Primeiro, eu gostaria que você olhasse essa história na condição de José, você sendo José, você estando na situação de José. E uma outra perspectiva que eu gostaria que você analisasse também esse trecho, é se colocando na condição dos irmãos de José, se colocando na condição daquelas pessoas que desejaram o mal para José. Então, nós iremos caminhar aqui nessa linhagem, onde estaremos falando acerca de José. José, meus irmãos, ele era uma pessoa que nasceu em uma família que nós podemos dizer assim, invejável, porque era filho de Jacó, neto de Isaac e bisneto de Abraão. Então a sua descendência, a sua família, os seus ancestrais, eram pessoas que tinham relacionamento com Deus, eram pessoas que tinham uma vida de intimidade com Deus. Então ele poderia olhar para trás e falar assim: louvado seja o Senhor nosso Deus, pela família na qual Ele me trouxe ao nascimento. Louvado seja o nosso Deus. A Bíblia nos diz, meus irmãos, que José era um filho após o nascimento. Jacó já era um homem já de idade avançada. Nasce então ali José, e a Bíblia nos diz que José se tornou o filho preferido do seu pai. A Bíblia também diz que essa preferência, ela se deu porque José foi um filho que nasceu ali, já na idade avançada de Jacó, era o filho da sua velhice, e a Bíblia faz questão de mencionar que ele era o filho preferido por causa dessa situação. Era um filho que estava perto do caçula ali. Mas quando nós olhamos, amados, para a nossa vida, nós na condição de pai, na condição de mãe, na condição de genitores, algumas pessoas têm um filho, outras pessoas têm 2, 3 e por aí vai. O relato de todos os pais, que se eu perguntar aqui nesse momento, se eu perguntar a eles: você tem preferência por algum filho? Ele vai dizer que não. Você tem preferência por algum dos seus filhos? Ele vai dizer que não. Por mais que pareça que tenha. Então, o que gerou isso aí? Por que na prática a gente diz que não tem preferência, mas a Bíblia diz que Jacó tinha esse preferencial? Porque ele tinha uma vida de relacionamento. Às vezes você tem um filho, você tem 5 filhos e você fala com um, ele te obedece ou não obedece, é tratado como filho, mas tem um filho que está mais perto de você, tem um filho que está cuidando de você, que está te ouvindo, que está falando assim: pai, o que você queres que eu faça? E isso, amados irmãos, acontece por meio de relacionamento. E trazendo para a nossa vida espiritual, nós na caminhada cristã, às vezes você vê uma pessoa que é mais usada por Deus, às vezes você fala assim: olha, aquele irmão é usado por Deus, por que Deus não me usa? Por que Deus não me usa da mesma forma? E aí a Bíblia nos diz que Deus não faz acepção de pessoas, e isso se dá, meus irmãos, em decorrência do relacionamento de intimidade.
do relacionamento de intimidade que tem entre o pai e filho. E essa preferência que Jacó tinha para com José gerou ciúme em seus irmãos. A Bíblia nos diz que aos 17 anos, José teve um sonho. Deus deu a José sonhos aos 17 anos. E ele, na sua simplicidade, talvez, ele chega aos seus irmãos e fala: olha, eis que tive um sonho. E o sonho diz que em um dado momento da nossa caminhada, vocês se curvarão a mim. Ele citou exemplos ali dos objetos que estavam no seu sonho. E os seus irmãos se enfureceram. Meus irmãos, quando nós vemos ali pessoas que têm desejo de fazer a obra de Deus, que têm sonhos em trabalhar para Deus, esses sonhos, assim como o de José, a Bíblia nos diz que não foi José que pediu. Em nenhum momento nós vemos ali a Bíblia relatando que José falou: Senhor, me dê sonhos. Não, José não pediu sonhos a Deus, mas Deus deu sonhos a ele. Deus olhou assim para José, assim como olhou para Davi dentre os seus irmãos, e falou: olha, eu vou trabalhar na vida desse jovem. Esse jovem será um instrumento em minhas mãos. Em algum momento ele irá fazer algo que estará servindo a minha vontade, fazendo o meu querer. José não pediu sonhos a Deus, mas os sonhos que ele teve trouxe ali tristeza aos seus irmãos, trouxe motivo de incômodo aos seus irmãos. Quando José relata ali os sonhos, os seus irmãos ficam incomodados, porque tinha o mais velho, na sequência José era um dos mais novos, e aí os seus irmãos se incomodaram. Será que esse rapaz pensa que vai ser superior a nós? Será que esse menino pensa que vai ser superior a nós? E aquilo foi gerando ódio nos seus irmãos. E aí, motivado pelo ódio, motivado pelos ciúmes, motivado pela falta de capacidade de adquirir o olhar do seu pai para eles também, eles criaram esse sentimento e geraram em seus corações o desejo de matar aquele jovem, o jovem de 17 anos, o sonhador. E a Bíblia nos diz, meus irmãos, que em um dado momento o pai de José chama José e fala: olha, vai até o campo e vê como estão os seus irmãos. Chegando lá, José já é avistado pelos seus irmãos, que estavam ali maquinando o mal contra ele, estavam tramando tirar a vida daquele jovem, estavam tramando tirar aquele menino de circulação, porque ele tinha sonhos ousados, tinha sonhos que às vezes poderia mudar ali o cenário que aqueles e seus irmãos buscavam para eles. E o fator que me chama a atenção, meus irmãos, aqui é que não eram pessoas distantes, não eram pessoas de longe, eram seus irmãos, irmãos de sangue, filho do mesmo pai, que começaram então a tramar situação para tirar os sonhos daquele jovem, para tirar ali os sonhos daquele rapaz. E aí, meus irmãos, a Bíblia nos diz que eles, ao receber José ali, naquele lugar onde eles estavam, eles pegaram a José, lançaram ali numa cova, numa cisterna ali, num poço. Mas a Bíblia diz que antes deles jogar José naquele lugar, eles tiraram ali a túnica que José estava vestindo. Túnica essa que, humanamente falando, representava ali a preferência de seu pai para com José, representava ali o sentimento a mais que seu pai tinha por José. Mas no sentido espiritual, essa túnica representava o favor de Deus, representava a proteção, representava o propósito de Deus para a vida daquele rapaz, representava o favor de Deus na vida daquele jovem. Então ele foi lançado ali, tiraram a sua túnica. E eu falo a você, meu irmão que está me ouvindo nessa noite, podem até tentar matar os seus sonhos, podem até tirar a sua roupagem, a sua túnica,
mas não deixe que tire da sua vida a presença de Deus, o propósito que Deus tem para a sua vida, os projetos que Deus tem para a sua vida, os planos que Deus tem para você. Não permita que isso saia de você. Podem até te jogar na cisterna, podem até te jogar no buraco, mas não permita que a presença de Deus da sua vida seja retirada. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E aí José, estando na cova, meus irmãos, fica indefeso, fica vulnerável, e o inimigo das nossas almas, ele tenta nesses momentos de dificuldade roubar os nossos sonhos. O inimigo das nossas almas, ele tenta ofuscar os sonhos que Deus tem através de você, para a sua vida. E aí o José, então, uma vez na cova, uma vez naquela cisterna ali, abandonado, jogado ali à morte, o inimigo, penso eu, que às vezes estava proferindo ali na cabeça dele: olha, você não vai conseguir, o teu Deus te abandonou, o teu Deus te deixou sozinho, o teu Deus não vai mais te ajudar, desista desse projeto, desista desse sonho. E na nossa caminhada, muitas vezes, nós nos deparamos com situações iguais a essa, situações onde nós estamos sozinhos e sentimos-nos abandonados, deixados para trás, e o inimigo tenta colocar coisas em nossa mente, dizendo: olha, pode parar por aqui, porque o seu ministério acabou, porque o projeto que Deus tinha para a sua vida acabou, e nós precisamos estar com os nossos ouvidos tapados. E o inimigo é sagaz a tal ponto, meus irmãos, porque quando nós olhamos para a história do povo de Israel, que estava no Egito, saiu ali um número muito elevado de pessoas, mas apenas 2 deles conseguiu chegar à terra prometida. No meio do caminho, no meio da caminhada, diante das dificuldades, diante das lutas, diante das dificuldades que foram encontradas ali no meio deles, o inimigo conseguiu ceifar muitos deles ali, impedindo-os de entrar na terra prometida. Então, nessa caminhada que nós estamos caminhando rumo aos céus, nós enfrentaremos momentos de lutas, momentos de dificuldades e momentos onde o inimigo vai dizer: olha, pode parar por aqui, os seus sonhos acabou aqui. E nós precisamos estar firmados naquele que nos deu o sonho, naquele que nos deu a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Os seus irmãos, a Bíblia diz que eles desistiram de matar José, tiraram da cova, tiraram daquele buraco onde ele estava, e vendeu a eles como escravo a uma comitiva de midianitas que estava passando ali em destino ao Egito. Sai da prisão, torna-se escravo, e o cenário de sofrimento parece que não muda. Estava aprisionado na prisão, estava solitário, foi tirado dali na condição de escravo. A Bíblia diz que ele, ao chegar ao Egito, foi comprado por um certo homem chamado Potifar. Esse homem era oficial da guarda do rei, do faraó, era um homem importante, era um homem que tinha posses, que tinha poder sobre as suas mãos. Ele falava que ele tinha autoridade sobre muitas pessoas. Então, José foi comprado por aquele homem ali, na condição de escravo. E como a Bíblia nos diz, eu mencionei lá em Gênesis 39, que Deus era com José, independente da situação, Deus era com José, e ele achou graça nos olhos de Potifar, e Potifar então coloca ele para cuidar ali da sua casa. E aí você compara ali a cisterna, você compara ali a viagem que ele fez como escravo, e agora, uma vez que ele consegue ganhar graças ali aos olhos de Potifar, ele então vai para a casa de Potifar e começa a gerenciar as coisas ali. O cenário mudou, as coisas começaram a melhorar. Ele já não está mais como escravo ali, trabalhando no pesado, ele estava num momento mais tranquilo. Mas não importa o lugar onde nós estejamos, o inimigo sempre irá colocar uma situação adversa para nos afligir. E José, então, ali naquele momento, naquela casa, na casa de Potifar, ele se depara com a esposa de Potifar. A Bíblia diz que ele foi seduzido muitas vezes por essa mulher, muitas tentativas dessa mulher seduzi-lo. E ele então, meus irmãos, poderia, aos olhos humanos, ele poderia se dar muito bem na vida,
porque humanamente falando, José não tinha mais nada a perder. Outrora estava preso, foi vendido como escravo, já não tem mais contato com seus familiares, ele não tinha mais nada a perder, ele poderia muito bem ter um relacionamento com aquela mulher, estava tudo resolvido, isso humanamente falando. Mas quando você tem a sua vida guiada pelo Espírito Santo de Deus, você sabe que isso não é correto, você sabe que se você fizer isso, você estará desagradando o seu Deus, você estará desagradando aquele que te deu a vida. Então a Bíblia nos diz que José, ele prefere renunciar, ele saiu correndo. A Bíblia nos orienta sair, fugir da presença, da aparência do mal, e foi isso que ele fez. Ele saiu correndo de diante da face da mulher de Potifar. Então, quando nós fazemos esse tipo de procedimento, quando nós preferimos ser fiéis a Deus, a nossa fidelidade para com Deus, ela tem um preço, ela tem um custo, ela tem um valor a ser pago. Às vezes, por sermos fiéis a Deus, nós perdemos o relacionamento com os nossos amigos, amigos que são amigos de farra, amigos que vão para bebedeiras. Às vezes eles deixam de te chamar para uma determinada situação, porque eles já sabem que você não vai a esses lugares. Às vezes o distanciamento com os familiares se torna maior, você fica mais distante dos familiares, e às vezes você perde até a oportunidade de emprego, amados, por renunciar. Às vezes proposta de chefe superior, que quer te subornar, quer fazer algo sobre sua vida, e você fala: olha, a minha índole, o meu ensinamento, o meu aprendizado que eu tive através das Escrituras Sagradas não me permite fazer isso. E às vezes por essa atitude você perde uma promoção no seu emprego, você perde um aumento de salário, você perde muitas coisas que o mundo está para oferecer. Para José não foi diferente, meus irmãos. Para José não foi diferente. Para ele renunciar a Jesus, ou melhor, para ele renunciar ali àquela mulher de Potifar, custou a ele uma nova prisão. A mulher criou ali uma situação onde colocou ele como uma pessoa que estava o atacando, e ele foi pego ali nas suas atitudes. Lá no início, quando seus irmãos pegaram ele, tiraram a sua capa, a sua túnica, tiraram ali algo que representava os sonhos dele. Nós vemos aqui agora um outro cenário onde a mulher fica com a sua capa. Nesse momento ela quer dar um ataque não na questão espiritual, mas na questão moral dele. Mas ele era o homem que era guiado pelo Espírito de Deus, e ele não se permitiu a passar por essa situação, e isso custou caro. E outra vez José está na prisão, outra vez abandonado. E você que está ouvindo eu trazer essa palavra nessa noite, nesse lugar, às vezes você se pergunta: aonde estava Deus? Aonde estava Deus nesse momento? Talvez até o próprio José, mesmo que a Bíblia não mencione, mas eu penso que talvez José, no seu momento de aflição, ele falou: Senhor, aonde tu estás? Por que que eu, tentando ser fiel a ti, caí nessa prisão novamente, caí nessa cilada novamente? A Bíblia não relata, meus irmãos, que ele reclamou, mas pode ser que talvez você esteja pensando: aonde Deus estava na caminhada, na trajetória? Será se Deus abandonou José? Será se Deus havia abandonado? Mas a resposta que Deus tem para mim, que Deus tem para você, nesses momentos de aflições, nesses momentos de dúvidas, nesses momentos onde você pensa que está só, que está sozinho, Deus fala: eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Eu é que sei o pensamento que tenho sobre vós. Então, no momento que José pensava que estava só, a Bíblia nos dá várias respostas dizendo que Deus é conosco, que está conosco, não importa o momento de aflição no qual nós estejamos. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, então custa caro renunciar, custa caro abrir mão dessas coisas. Em um dado momento da sua vida ou outro, nós iremos passar por momentos difíceis, que a nossa fé é provada, que a nossa fidelidade para com Deus
é provado. E Deus usa essas situações ruins da nossa vida para que o seu nome seja glorificado. Situações ruins na sua vida, pode ser que esteja sendo feita para que o nome de Deus, o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida. Na prisão, meus irmãos, o Senhor estava com José, assim como uma mãe que pela madrugada ela vai lá no quarto do seu filho, e aí ela vê o seu filho dormindo ali, e o seu filho, mesmo estando embrulhado, ela chega lá e aconchega ele, pega a coxa dele ali e vai embrulhando. O filho estava dormindo, a mãe foi lá e cuidou. E o Espírito Santo de Deus, ele cuida de mim, ele cuida de você, da mesma forma. Às vezes você está se sentindo sozinho e o Espírito Santo está falando com você: filho, eu estou aqui. Filho, eu estou ao seu lado, eu estou diante de você. Precisamos ter um entendimento, amados irmãos, que o Espírito Santo de Deus, ele jamais nos abandonará. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo estando em situação, Deus pode nos usar. Deus pode usar a situação difícil que nós estamos enfrentando para trazer seu nome à tona, para que o seu nome seja glorificado. A Bíblia diz que naquela prisão estava ali um copeiro e um padeiro, que eram serviçais de Faraó. Ambos tiveram sonhos ali na prisão e contaram a José e tiveram ali a sua devida interpretação. E Deus usa José naquele momento ali para uma oportunidade de livramento, uma oportunidade dele sair daquele lugar. Ele interpreta os sonhos acontecem e ele fala: olha, lembra-te de mim quando estiver restituído o seu lugar. Lembra-te de mim quando o seu posto estiver sido restituído. E a Bíblia diz que passaram-se 2 anos até que Faraó tivesse um novo sonho. Faraó teve um sonho e 2 anos após esse episódio de José com os seus trabalhadores, a Bíblia diz que o Faraó, ao ter um sonho, chamou ali os seus sábios, chamou ali os intérpretes que tinham ali, as pessoas que eram das ciências, que eram conhecedores de ciências, mas nenhum deles tiveram a possibilidade, a capacidade de interpretar os seus sonhos. E aí chega então o momento de José. A Bíblia diz que José foi lembrado pelaquele copeiro que falou: olha, Senhor, na prisão onde eu estive, tinha um jovem hebreu que tinha o Espírito de Deus sobre ele. Esse homem, ele irá revelar os seus sonhos, ele irá interpretar os seus sonhos. Mandaram chamar a José, e ele então, prontamente a Bíblia diz que ele se prepara, ele faz a sua barba, limpa ali, se higieniza, troca as suas vestes. Eu penso que quando ele fez aquilo, não foi para se apresentar a Faraó, mas para se apresentar diante de Deus, porque ele estaria naquele momento sendo usado como instrumento de Deus para a vida daquelas pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a Bíblia nos diz que quando José chega até Faraó, ele tinha diante de si, José enuncia ali, o Faraó conta os seus sonhos, diz a ele os seus sonhos, e ele poderia ter aproveitado aquele momento para se promover. Estava diante do maior homem da terra do Egito. Ele poderia ter aproveitado aquela promoção, falou: eu realmente interpreto sim, Faraó, eu sou o cara que vou interpretar esses sonhos. Eu sou o cara que vou interpretar esses sonhos. Ele poderia ter agido dessa forma, mas ele sabia, meus irmãos, que na sua caminhada, na sua trajetória, que não foi só bonança, que foi muito sofrimento. Ele sabia que nessa caminhada ele era um homem que vivia na dependência de Deus, ele era um homem que vivia na dependência do Espírito Santo de Deus. Então, quando ele se põe diante de Faraó, ele fala assim: Faraó, eu não tenho nada a te oferecer, eu não tenho condições de interpretar os seus sonhos, mas o Deus no qual eu sirvo,
o Deus no qual eu sirvo, o Deus o qual eu permiti que Ele guiasse os meus caminhos, os meus passos, Ele tem condição de trazer a palavra que você procura, Ele tem condição de trazer a palavra que você precisa. Louvado seja o nome do Senhor. José, meus irmãos, por que José se manteve íntegro com Deus nesse momento? Por que José se manteve íntegro com Deus, mesmo diante de tanta situação? Ele entendia que a sua caminhada estava direcionada pelo Espírito de Deus. E eu quero citar aqui uma referência que está em Jó 19:25, que diz: eu sei que o meu Redentor vive, Jó falando, e no seu tempo certo, no tempo certo, ele se levantará ao meu favor. Louvado seja o nome do Senhor. Não importa a luta que você está enfrentando, não importa a situação, mas Deus sempre estará trabalhando com você, através de você. Louvado seja o nome do Senhor. Como resultado, meus irmãos, como resultado dessa fidelidade, José se tornou governador do Egito. José se tornou o segundo homem mais importante do Egito, ficando abaixo apenas de Faraó. E aí a Bíblia nos diz que houve uma situação na qual os sonhos de José estavam direcionando. A Bíblia diz que houve um momento que José ficou diante dos seus irmãos, após longos anos de distanciamento, de afastamento. José encontra com seus irmãos. A Bíblia diz que o resultado dos sonhos de Faraó gerou uma grande fome que se espalhou por toda a terra naquele lugar, e as pessoas iam ao encontro de José, iam ao Egito para buscar mantimento. E nessa multidão de pessoas que estavam a caminho do Egito, chega ali os irmãos de José, chega diante dele os irmãos de José. E aí, meus irmãos, José se lembra, a Bíblia diz que José se lembra daqueles sonhos. Quando ele avista ali os seus irmãos, chegando até a sua presença, a Bíblia diz que ele, José, se lembrou dos seus sonhos, se lembrou dos sonhos que Deus tinha dado a José. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia nos diz, meus irmãos, que José, ele agiu com tamanha naturalidade, o nosso sentimento. Qual é o sentimento que você tem quando alguém te faz mal? O sentimento que você tem, que gera em você, que gera em seu coração, quando alguém te faz o mal. O sentimento, amados, que vem ao meu coração, ao nosso coração, é o sentimento de vingança. É um sentimento de querer fazer com aquela pessoa o mesmo que ele fez com você, o mesmo que ele fez com nós. O sentimento é esse, é de poder se vingar, é de poder fazer o mesmo mal. Mas José tinha o Espírito de Deus na sua vida. E quando nós temos, amados, o Espírito de Deus, esses sentimentos de vingança, de ódio, de rancor, de querer ver o seu irmão sofrendo, padecendo porque você sofreu também, ele não existe na sua vida. E a Bíblia nos diz que José prepara ali banquete aos seus irmãos, Então, José, meus irmãos, ele era um homem diferente, ele era um homem que tem muito a nos ensinar nesse decorrer de vida que nos resta ainda. Se você quer ter um ano de 2025 e os anos subsequentes, anos abençoados, se você quer ser pessoas usadas por Deus, se você quer ter uma vida de relacionamento com Deus, procure, amados, procure agir da mesma forma que José agiu nas circunstâncias difíceis. Procure agir da mesma maneira que José agiu quando ele se sentiu só, quando ele se sentiu traído, quando estava diante dele a posição superior aos seus irmãos, onde ele poderia se vingar, onde ele poderia prejudicar ali os seus irmãos, mas ele tinha o Espírito de Deus sobre a sua vida. E quando nós temos o Espírito de Deus diante de nós, isso não nos é permitido. O Espírito não
nos permite fazer essas coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos aprender, meus irmãos, que as aflições prolongadas, que as aflições não podem nos desencorajar. José enfrentou pelo menos 13 anos ali de uma caminhada difícil, pelo menos 13 anos ali de uma caminhada sofrida, desde quando recebeu os sonhos até o encontro com o faraó e ter a sua vida mudada aos 30 anos de idade. José passou por todo esse período em um sofrimento prolongado, onde as coisas parecia que não ia acontecer, e às vezes você está com a causa pedindo a Deus, e isso dura uma semana, isso dura 2 dias, isso dura 1 ano, isso dura 5 anos, e a vontade que vem em você é vontade de desistir, a vontade que vem em nós é a vontade de parar, de desanimar. Mas nós precisamos entender, meus irmãos, que não importa o tamanho da luta que nós estamos enfrentando, Deus nos dará a vitória no momento oportuno, Deus nos dará a vitória no momento certo. Louvado seja o nome do Senhor. As lembranças desagradáveis, meus irmãos, as lembranças desagradáveis não podem fazer desanimar. As lembranças ruins que nós temos em nossa vida, as percas, as dores, os sofrimentos, as lutas, as dificuldades que nós passamos, elas não podem fazer com que nós venhamos parar. Nós precisamos estar caminhando mais focado ainda, buscando a presença do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, e outra coisa que nós precisamos aprender, meus irmãos, que nós precisamos aprender com esta palavra, é que as grandes bênçãos derramadas sobre as nossas vidas não podem, amados, nos fazer sair da presença do nosso Deus. As muitas bênçãos, as grandes bênçãos que Deus derramar sobre a minha, sobre a sua, sobre a nossa vida, ela não pode fazer nos sair da presença do nosso Deus. José foi prisioneiro, José foi escravo e se tornou governador, mas isso não mudou o seu caráter, isso não mudou o sentimento que ele tinha de estar com a sua vida guiada pelo Espírito de Deus. E ele falou: Senhor, eu te servi, eu te honrei como escravo. Senhor, eu te honrei, eu te servi quando estava aprisionado ali, tanto na prisão, na cisterna, e eu agora na condição de governador, irei te honrar mais ainda, porque tu me abençoastes, porque na minha caminhada de sofrimento, tu me fizeste chegar até aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Então não deixa, meus irmãos, que as muitas bênçãos que Deus tem para a sua vida venham mudar esse pensamento, venham mudar o foco que você tem. Às vezes nós estamos passando por muitas lutas, pedimos a Deus que Ele nos aprove um concurso público, pedimos a Deus que Ele nos faça conquistar um carro novo, uma casa nova, e quando nós assim conseguimos, nós nos distanciamos de Deus, nós nos afastamos de Deus. Então, que nós possamos aprender com a história de José, que nós precisamos estar focado sempre naquilo que Deus colocou em nosso coração. E para concluir, meus irmãos, eu trouxe aqui nesse momento a palavra onde você, não sei se você conseguiu acompanhar da mesma forma que eu tentei explicar, na perspectiva de José e na perspectiva dos seus irmãos, o que você faria se você fosse José, e o que você faria se você fosse os irmãos de José. Mas, para concluir, eu gostaria de falar para você: não mate seu irmão, não mate o seu irmão porque ele tem sonhos, não mate o seu irmão porque Deus usa ele, não mate o seu irmão porque ele canta bonito, porque ele prega bonito, porque ele prega bem. Não mate, deixa Deus fazer o que quer fazer através da vida dele, e o que nos resta é nos posicionar para que nós possamos ser instrumento de Deus também, para sermos usados com Ele de acordo com a sua vontade. Não morra, meus irmãos, porque quando nós vemos os nossos irmãos crescendo,
Quando nós vemos os nossos irmãos avançando, a tendência à inveja, o ódio, o sentimento de receio faz com que nós venhamos morrer espiritualmente. E Deus não quer isso para nós. Deus não quer que nós venhamos nem matar o nosso irmão e nem morrer pelo que Deus está fazendo na vida do nosso irmão. Para ter uma vida conduzida pelo Espírito Santo de Deus, nós precisamos estar com o nosso recipiente limpo. O nosso coração precisa estar limpo. Nós estamos diante de um Deus que prometeu que eu creio que irá fazer coisas maravilhosas no decorrer desse ano nas nossas vidas. Mas nós só iremos receber se o nosso recipiente estiver puro, se o nosso coração estiver isento de maldade, se o nosso coração estiver isento de inveja, se o nosso coração estiver isento de ódio, se o nosso coração não estiver desejando que o meu irmão padeça. Somente com o nosso coração limpo é que Deus irá operar na vida, nos nossos corações. Louvado seja o nome do Senhor. Se coloque de pé, meus irmãos, nesse momento nós estaremos falando com Deus. Louvado seja o Senhor, louvado seja o nome do nosso Deus. Oh Senhor dos exércitos, grandes é o teu nome, Senhor. Bondoso Deus e eterno Pai, nesse momento, ó Deus amado, aqui na tua presença, ó Pai amado, nos encontramos, ó Pai. Senhor amado, nós pregamos, ó Deus, a tua palavra, Senhor, a tua palavra que tu colocastes, ó Deus amado, ao meu coração. Senhor amado, o poder de convencer não está em mim, o poder de transformar não está em mim, está em ti, Espírito Santo de Deus. Pai amado, tu sabes o quanto, ó Deus amado, a tua igreja tem clamado, ó Deus, por esse momento, por esses dias, ó Deus, que estamos passando. Deus maravilhoso e Deus eterno, vai trabalhando, ó Deus amado, no coração da tua igreja, vai trabalhando, ó Deus amado, em nossos corações, ó Pai, para que toda impureza, para que tudo aquilo que não está te agradando, Senhor, seja caído por terra, e que nós possamos viver algo novo, que nós possamos viver o sobrenatural da tua presença, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus.